Fica à vontade, nós não temos pressão de tempo, não. Acho que todo mundo pode ficar até meia-noite hoje, né? Vamos lá. Bom, vamos lá. Boa noite, pessoal. Eu vou falar hoje sobre redes neurais artificiais. Eu dividi em 3 tópicos principais. Uma introdução, que eu vou falar da origem, vou explicar um pouco de onde que veio, por que que ela existe, vou mostrar o neurônio biológico e o neurônio artificial. Depois eu vou explicar o que que é uma rede neural, a estrutura dela, como ela é executada e como ela é treinada. E depois eu vou mostrar um pouquinho de aplicações dela e o meu código. Vamos lá. Começando pela origem, a rede neural é uma técnica de inteligência computacional que utiliza aprendizado de máquina para resolver um problema. Então, a rede neural em si, ela se baseia no funcionamento do cérebro humano para conseguir aprender coisas novas e, e fazer deduções depois que ela já está treinada. O funcionamento do cérebro humano, principalmente, ele vem de atividades eletroquímicas entre os neurônios. E aí, com esses neurônios, né, com o estudo dos neurônios humanos, o McCulloch e o Pitts, eles desenvolveram um neurônio artificial, um modelo de neurônio artificial, em 1943. Vou falar um pouquinho deles. Primeiro mostrando o neurônio biológico. Um neurônio biológico é mais ou menos assim. E o paralelo que a gente pode fazer mais forte aqui são os dendritos e os axônios. Os dendritos, eles são responsáveis por captar estímulo do ambiente, estímulo nervoso, né? E de outras células. Então, outras células mandam estímulos para os dendritos captam esses estímulos e mandam para o corpo celular. O corpo celular, ele é meio que como se fosse um processamento desses estímulos que foram captados pelos dendritos. E aí ele faz um processo ali e manda para os axônios. E os axônios, eles distribuem esse processamento que o corpo celular fez para as outras células, né? E para o ambiente que ele está. E aí, em cima disso, o McCulloch e o Pitts, eles construíram um neurônio artificial. O neurônio artificial, ele tem ligações de entrada, que seria como se fosse o nosso dendrito, né? Que ele vai captar coisas do ambiente, no caso da rede neural, ele vai captar dados, né? Vai receber dados. Ele tem o limiar de ativação, o pesos e não, função de entrada e função de ativação aqui embaixo. Eles são como se fosse o corpo celular. A ligação, o limiar de ativação e o peso de entrada é porque na biologia a gente tem diferenças entre os dendritos, né? Então tem um dendrito que ele consegue captar mais estímulo, tem um dendrito que não consegue captar tanto estímulo assim. Então eles são diferentes. E como no computador a gente não teria como fazer os dados funcionarem de maneira diferente, né? A gente coloca esses pesos de entrada. Esses pesos, eles vão dizer mais ou menos qual que é a importância que aquele dado está tendo, qual que é a força que aquele dado chegou na rede neural. Aí, a função de ativação e a função de entrada são o processamento da rede neural, que é como se fosse um paralelo ao corpo celular, e a saída de ativação, a saída é a saída da rede neural, que seria o axiônio, que vai mandar para os outros neurônios. Aí aqui a gente tem um modelo de neurônio, um modelo que foi proposto primeiramente. Aí aqui a gente tem as ligações de entrada. Vocês conseguem ver meu mouse, né? Sim. Aqui a gente tem as ligações de entrada, que seriam os dados, né? Que seriam comparados com os dendritos na biologia. Aqui a gente tem os pesos. Esses pesos, eles vão indicar o quanto esse dado é importante para a rede neural, para aquele neurônio, né? Então, por exemplo, esse A0 aqui, ele tem uma importância para chegar aqui. Ele não chega completamente, ou ele chega mais do que a força que ele teve atrás. Aí, chegando na rede neural, né, esses dados, ele vai passar por uma função de entrada,
que nada mais é do que somar tudo que chegou, né? Porque nesse processamento chegaram vários dados. Então, ele vai só somar os dados que chegou nele. Depois ele vai passar por uma função de ativação, que eu vou explicar mais tarde detalhadamente como funciona, que é mais complicadinho. E essa função de ativação vai mandar para a saída. E aí a saída vai distribuir, como se fosse aqueles axiones, para os outros neurônios da rede. Basicamente é assim que funciona um neurônio artificial sozinho. Ô, Vitor, só um minutinho. Eu vou pedir aos demais para poderem fazer mute nos microfones para evitar esses ruídos de fundo. Deixa só o microfone do Vitor aberto, tá? Por favor. Pode continuar. Agora eu vou falar um pouquinho sobre função de ativação. As funções de ativações, elas são utilizadas para transformar os dados que são lineares em dados não lineares na entrada. Como que isso funcionaria? Quando eu chego aqui, eu tenho dados que vieram de todas essas entradas e eu vou só somar eles. Só que somando esses dados, eu tenho que colocar eles como se fosse tratar isso e colocar em um limiar fixo. Por exemplo, eu vou pegar 10 neurônios. Esses 10 neurônios vão receber valores aleatórios. Então, a somatória desses valores vão dar valores muito altos, valores muito baixos. Então, a diferença entre esses neurônios vai ser muito alta. A função de ativação, ela serve para pegar esses valores e jogar numa faixa. Ele vai mapear esses valores que têm uma escala grande para uma faixa pequena de valores. Nesse caso aqui, eu vou destacar duas funções de ativação que são mais utilizadas, né? Que é a de limiar rígido e a sigmoide. A de limiar rígido, a função dela é, se o x for menor que 0, vai sair 0. Se o x for maior que 0, vai sair 1. E a sigmoide, ela já é mais complicadinha, que ela é uma curva, e aí ela é 1 dividido por 1 mais e elevado a menos x. Aí aqui a gente tem os gráficos delas. A de limiar rígido, ela vai ser sempre 1, né, para... Acho que eu coloquei... Não, 0. Ela vai ser sempre 0 para quando for menor do que 0, e ela vai ser sempre 1 para quando for maior do que 0. Bem simples. Então, os valores que a gente vai ter na nossa rede neural de saída vai ser 0 ou 1. E aí, aqui, a gente tem a sigmoide. A sigmoide, ela vai pegar os valores e vai jogar entre 0 e 1. Entre 0 e 1. Só que ela é uma curva, né? Então, ela vai ter muito mais gama de valores do que a de limiar rígido. E aí, aqui, eu vou destacar uma coisinha que eu vou explicar mais tarde, que é importante para o treinamento da rede neural, que é essa função de limiar rígido. Vocês podem reparar que ela não é diferenciável, voltando lá no cálculo. Ela não é diferenciável porque ela não tem um valor aqui no 0. O 0 dela, a gente não pode falar qual valor ele tem. E mesmo se a gente pudesse falar ou 1 ou 0, ela tem um salto aqui, né? Ela não é contínua. Ela chega, aí ela sobe aqui, depois ela continua. Enquanto a sigmoide, ela é contínua. Ela não tem nenhum campo aqui que não tem valor mapeado. Aí, explicando aqui um pouquinho. A gente usa a derivada dessa função de ativação no treinamento da rede neural. Porque, basicamente, a derivada ela é a tangente que define, que esbarra nessa curva. Então, aqui, por exemplo, no ponto a derivada do ponto A, né, dessa curva no ponto A, é essa reta aqui, ó. É uma reta que só encosta nessa curva no ponto A. E essa reta aqui, ela é calculada pela derivada. Então, a gente vai usar essa reta para descobrir lá na frente no treinamento onde que a rede neural está errando e onde que ela tem que apontar para acertar. Então, essa reta aqui vai dizer, está muito inclinada, então você tem que diminuir o peso. Ou está pouco inclinada, então você tem que aumentar o peso. É essa reta, esse cálculo de derivada, que faz a rede neural treinar e aprender. Então, relembrando aqui o que a gente viu de neurônio biológico. Tem ligações de entradas, o limiar de ativação... o limiar de ativação eu não falei muito dele, né? Eu vou voltar aqui para explicar um pouquinho.
Esse peso zero aqui, ele não é da entrada, ele é um limiar de ativação, que ele é responsável por fazer o resultado da rede neural andar nesse eixo aqui, ó, andar para cima ou para baixo, essa reta, andar para cima ou para baixo. Porque essa reta aqui, ela é entre 0 e 1, beleza. Só que na rede neural, quando você for construir a reta da rede neural, a resposta, o final da rede neural, ela pode ter muitos valores, né? Então, o bias, que a gente chama, ele é um valor fixo de A0, mas ele tem um peso variável. E aí, esse valor fixo aqui é 1, geralmente. Esse peso variável, ele vai mudar esse valor fixo e vai só somar. Então, ele não tem uma diferença de entrada. Então, todos vão receber o mesmo valor somado para conseguir mexer essa reta para cima ou para baixo. Depois eu explico melhor esse bias lá na frente. Aí, o peso de entradas, que são o que dá importância para aquela entrada, antes dela entrar no neurônio. A função de entrada, que é a somatória, que a gente viu que antes de fazer o processamento, ele tem que pegar tudo que ele recebeu e somar para fazer o processamento. A função de ativação, que é o processamento em si. E a saída da rede, que manda para os outros neurônios. Aí agora a gente vai começar a ver mais sobre a rede neural em si. A rede neural nada mais é do que um conjunto de neurônios conectados. Então, a rede neural em si que simula um cérebro humano, né? Vários neurônios conectando entre si, aumentando ou diminuindo a força das conexões, né? Os pesos que a gente chama, para conseguir fazer um processamento de um dado e concluir novas coisas. E aí a gente tem a estrutura de uma rede neural. A rede neural ela é dividida em 3 camadas: camada de entrada, a camada oculta, que pode existir nenhuma, pode existir uma ou pode existir mais de uma, e uma camada de saída. Então, ela tem uma camada de entrada e uma camada de saída, mas ela pode ter 0 ou mais camadas ocultas. A camada de... Deixa eu explicar esse aqui primeiro, só para ilustrar. Aqui a gente tem a camada de entrada, aqui a gente tem as camadas ocultas de uma rede neural, e aqui a gente tem a camada de saída. A camada de saída e a camada de entrada, obrigatoriamente, toda rede neural tem. As camadas ocultas, as redes neurais mais complexas têm, mas algumas podem ser construídas sem essas camadas ocultas. Aí a gente tem 2 tipos principais de redes para destacar, que são os perceptrons e os multicamadas. Os perceptrons, ele tem uma única camada. Então, isso aqui, ó, esse já liga direto nessa aqui e sai. E as multicamadas, elas têm várias camadas de processamento, então elas têm camadas ocultas. Eu vou focar no multicamadas, que é o que eu utilizei para conseguir resolver o problema, treinar, né, e que eu vou utilizar para conseguir resolver o problema que a gente está no meu TCC. Beleza? Essa é a estrutura de uma rede neural, então. A gente tem os dados que entram, de entrada. Cada dado de entrada ele vai ser distribuído em todos os neurônios da camada seguinte, com pesos diferentes, que dizem a importância daquele dado. Então, esse dado vai chegar aqui com um peso, mas ele vai chegar aqui com outro peso diferente, ele vai chegar aqui com outro peso diferente, o mesmo dado. E aí, todos têm ligação com todos, na camada subsequente, né? Esses têm ligações com todos dessa camada, essa camada em seguida tem ligação com todos dessa camada, e essa camada tem ligações com esse, que, por ser a camada de saída, gera a resposta da rede. Agora eu vou mostrar um pouquinho como é que ela é executada. Cada neurônio de camada... isso é bem simples, que eu já tinha até explicado no funcionamento de um neurônio, né? Vai ser só numa escala maior agora. Então, cada neurônio ele vai pegar seus valores, multiplicar pelos pesos e passar para a próxima camada. Então, você vai receber aqui um valor, vai multiplicar por esse peso que diz a importância e vai mandar para cá, para esse neurônio. Esse vai multiplicar por esse, vai mandar para cá, esse vai multiplicar por esse, vai mandar para cá. Então, aqui ele vai ter dados que foram pesados, né? Que foram dado importância para chegar. Depois disso, todas as camadas vão fazer isso, e aí aqui
esse neurônio K, por exemplo, vai ter um dado dessa entrada, um dado dessa entrada e um dado dessa entrada. Pesado. Depois disso, cada neurônio ele vai fazer a multiplicação, a gente já fez, né? Ele vai fazer o somatório dos valores, vai executar a função de ativação e vai enviar para a próxima camada. Então, esse neurônio aqui, ele vai somar esses valores que ele recebeu, vai jogar naquela função que a gente viu, que é a sigmoide, que vai dar um valor, vai pegar esses valores que são grandes, baixos, variados, né? E vai jogar num valor entre 0 e 1 e vai passar para frente. E aí, por consequência, como que ele vai passar para frente? Ele vai multiplicar aqui, vai mandar para esse. Multiplicar aqui, que é a importância, né? E vai mandar para esse. E assim vai, até o fim da rede. Na camada de saída, a gente não tem diferença nenhuma da camada oculta. Ela só, ao invés de mandar para todos os neurônios da próxima camada, como não existe uma próxima camada, ela vai mandar os neurônios, o dado para a saída, né? Como se fosse a nossa resposta. Então, o funcionamento, o fluxo de uma rede neural, basicamente isso aqui. Depois disso, só que os pesos, né, eles têm que ser específicos para resolver um problema, né? Não é qualquer peso que vai dar a resposta da nossa rede neural. Então, o que acontece é que a gente precisa desse estágio antes de executar a rede neural de treinamento, em que a gente vai pegar um monte de dados, vai dar para essa rede neural, e aí essa rede neural que está com pesos aleatórios, que a gente colocou nela, vai aprender, e aí esse aprendizado que a gente fala é basicamente recalcular os pesos e dar pesos corretos aos dados, né? Que esses dados aqui, ó, esses pesos, eles vão ser recalculados de forma que esse dado aqui ele vai chegar correto aqui, correto aqui, correto aqui e vai executar a nossa resposta, né? Vai mostrar a nossa resposta. Então, a gente tem 3 tipos de treinamento. O treinamento supervisionado, o treinamento não supervisionado e o treinamento por reforço. No treinamento supervisionado, os dados que a gente usa para treinar, eles têm a resposta. Então, eu dou um dado para minha rede neural, a rede neural executa, chega no final, ela me dá a resposta. Aí eu falo para ela, olha, a resposta não era essa, a resposta era tal. Por exemplo, vamos supor que a rede neural, ela eu dei os dados de entrada e falei, executa. Aí ela me retornou 2 aqui. Eu vou mostrar para ela no final que a resposta não era 2, a resposta era 10. Então, ela sabe qual é o erro que ela teve. Ela teve 8 de erro, né? Então, isso é um exemplo de treinamento supervisionado. Eu vou supervisionar ela treinar. Eu vou falar, você errou, e vou mostrar por quanto ela errou. Vou mostrar qual é a resposta certa. No treinamento não supervisionado, a gente não tem a resposta certa. Então, esse treinamento supervisionado é o que eu vou usar no trabalho, é o que eu vou explicar mais para frente, detalhadamente. Os outros eu vou só pontuar aqui. No treinamento não supervisionado, ela não tem dados na resposta. Então, ela vai executar e ela tem que ir aprendendo à medida que ela já executa. Então, por exemplo, a gente tem como exemplo de treinamento não supervisionado, que a gente pode usar um sistema de recomendação. Por exemplo, recomendação de filmes da Netflix. Eu não posso falar para ele, você recomendou um filme certo para a pessoa. Por exemplo, a pessoa gosta de ação e aventura. Aí eu jogo ação e aventura na minha rede neural, ela dá. Essa pessoa vai gostar de comédia. Eu não posso falar para ela, essa pessoa gostou de comédia, essa pessoa não gostou de comédia, porque cada pessoa é única, né? Então ela não pode concluir que de ação e aventura a pessoa vai gostar de comédia. Então, isso é um treinamento não supervisionado, que ela vai aprendendo sem ter respostas específicas, né? E aí, no treinamento por reforço, eu vou falar para ela, para a rede neural, se ela acertou ou se ela errou, mas eu não vou mostrar quanto ela acertou ou quanto ela errou. Então, eu vou recompensar ela por uns acertos e eu vou punir elas por erros. E aí ela vai aprendendo com isso. Esses são basicamente os 3 tipos mais conhecidos de treinamento.
como eu vou usar o treinamento supervisionado, eu vou explicar mais dele. Então, no treinamento supervisionado, eu tenho um conjunto de dados com respostas. E a cada execução, eu tenho uma taxa de erro que a minha rede neural gerou. Que é aquilo que eu falei. Se ela gerou 2 e a resposta certa era 10, então tem 8 unidades erradas aí. E aí, com essa taxa de erro, eu consigo gerar uma condição de parada. Eu falo, olha, a rede neural ela vai aprender até ela errar no máximo uma unidade. Então, enquanto ela não aprender, enquanto ela não parar de errar mais de uma unidade, ela vai continuar fazendo treinamento, vai continuar treinando e treinando. Ou eu posso estipular um número de épocas máximo de treinamento. Falar, olha, essa rede neural ela vai executar o algoritmo de treinamento 1000 vezes. Depois de 1000 vezes, se ela não aprendeu, ela não vai aprender mais. Então, desiste dessa rede neural. Então, aqui no treinamento supervisionado, a gente tem uma condição de parada para o treinamento. Ele vai acontecer, ele vai executar o treinamento, depois dessa condição de parada ser alcançada, a gente pode só utilizar a rede neural, sem precisar ficar retreinando ela. E aí, o algoritmo de treinamento que eu usei dentro do treinamento supervisionado é o backpropagation. No backpropagation, eu tenho o erro na camada de saída, né, que é o que eu falei, do 10 e do 2 lá. Só que eu não tenho o erro nas camadas ocultas. Então, o backpropagation ele é um algoritmo que pega esse erro da saída e ele vai ficar jogando esse erro para os neurônios na camada atrás, na camada anterior, para esses neurônios ficar absorvendo erros, para eles se ajustarem também, né? Então, eu vou passar um pouquinho com vocês sobre esse backpropagation. Então, primeiramente, no algoritmo de treinamento, a gente vai inicializar os pesos com vetores aleatórios, pequenos. Coloquei aqui. Isso. Então, esses pesos aqui, ó, todos esses pesos entre todas as ligações vão ser números pequenos, entre 0 e 1. A gente vai inicializar aleatoriamente. E aí, depois, a gente vai fazer essa condição de parada, que é a condição de parada que eu expliquei antes, que é ou ela erra menos do que um mínimo que eu estipulei, ou ela faz X vezes e depois ela para. Enquanto essa condição de parada não for satisfeita, eu vou fazer a execução, basicamente a execução da rede neural, né? Cada neurônio vai pegar o seu valor, vai propagar para frente, aí vai multiplicar aqui, passar para o próximo, multiplicar, passar para o próximo. Esse neurônio vai pegar, somar, fazer a função de ativação do valor, passar para frente também. Então, ele vai fazer basicamente a execução da rede neural. Essa primeira parte do algoritmo é basicamente a execução da rede neural. Então, aqui a gente termina a execução. Cada neurônio da camada de saída realiza as mesmas operações das camadas ocultas e envia o resultado para a saída. Então, aqui a gente tem o resultado da rede neural. Depois desse resultado, a gente tem que começar a calcular o erro e corrigir a rede. Então, ela vai começar a aprender agora. Cada neurônio ele vai receber a resposta que ele deveria ter feito, a resposta correta, e aí vai ser calculado um erro na rede neural. Essa taxa de erro é aquela utilizada na condição de parada, que eu falei. Então, vamos supor que ele tem que errar menos do que 1. Então, isso aqui tem que ser menor do que 1 para o nosso algoritmo de treinamento acabar. Esse erro nada mais é do que a função quadrática da diferença do resultado. Então, vamos lá, explicar isso aqui. Vamos supor aqui que chegou 10, né? Aqui chegou 2 e a resposta certa era 10. Então, aqui eu vou colocar, olha, chegou 2, essa é a saída, e a resposta certa era 10. Então, 10 menos 2 ao quadrado. E aí eu vou fazer o somatório disso para todas as saídas, porque, por exemplo, aqui a gente tem 2 saídas. Então, eu vou ter que calcular o erro dessa saída, que era 10 e saiu 2, e o erro dessa saída aqui, outro número, vamos supor que era 6 e saiu 9. Então, está errado também. E eu vou somar esses erros ao quadrado e dividir por 2. Esse é o erro quadrático da minha rede neural. E é isso que vai definir o fim do nosso estágio de treinamento. Aí, depois com esse erro calculado, né,
eu vou reajustar os pesos para colocar esses pesos na quantidade correta, né? Para reajustar os pesos, a gente vai usar a função derivada que eu mostrei lá em cima da sigmoide, que é essa função aqui, ó. Basicamente, essa derivada que calcula essa tangente. Essa aqui não é a sigmoide, porque eu não desenhei ela direitinho, mas a ideia da derivada é ter isso aqui, ó, essa linha tangente que bate na nossa curva só em um ponto, ok? A gente vai calcular o erro assim. A gente vai ter a saída, né, que ele errou na saída, vezes a derivada, que é aquela tangente. Então, o que vai acontecer? Aquela tangente, ela vai, basicamente, isso aqui vai falar, você precisa aumentar ou diminuir o peso, né? Então, se aquela reta está muito inclinada e aqui ele deveria ser menor, então vai ficar negativo, então aquela reta vai ter que desinclinar. Se aquela reta está pouco inclinada e aqui está negativo, então ela tem que desinclinar mais. Se está positiva, ela tem que inclinar mais. Então, basicamente, essa derivada que faz esse treinamento, que faz esse ajuste. E aí, depois desse cálculo, né, que a gente vai ter esse cálculo para todos os neurônios da camada de saída, que a gente tem a resposta aqui. Depois desse cálculo, a gente vai ter um novo peso e um novo bias. O novo peso ele vai ser o peso antigo, mais isso que a gente calculou aqui, que é a taxa de erro, né, vezes uma taxa de aprendizado. Essa taxa de aprendizado é um número pequeno, entre 0 e 1 também, que a gente usa, e ela indica basicamente o quão rápido você quer que aquela rede neural aprenda. Então, por exemplo, se eu colocar 1, que é um número muito alto, mais alto, a minha rede neural ela geralmente não vai conseguir aprender. Por quê? Porque ela vai ficar, ó, deu um erro aqui. Aí, com a taxa de aprendizado muito alta, ela vai aumentar muito a tangente, ou vai diminuir muito a tangente, e aí ela vai errar de novo. Aí, como ela errou de novo, ela vai corrigir, aí ela vai corrigir muito, e aí ela vai errar de novo. Então, geralmente, a gente usa um valor menor, por exemplo, 0.2, 0.4, para a rede neural conseguir aprender, que aí ela vai aumentar ou diminuir essa tangente, né, que indica o erro, pouco. Então, ela vai conseguir encontrar a resposta mais fácil. Ela vai conseguir diminuir o erro. Beleza. Aqui é mais para mostrar, não é mais para mostrar. Aí, depois disso, a cada camada oculta tem que calcular os seus deltas. Só que nas camadas ocultas, eu não tenho o resultado que era para sair. Porque aqui na saída foi fácil, porque eu tinha que a resposta certa era 10, né? Só que aqui eu não tenho o que tem que sair daqui. Eu não tenho a resposta certa para aqui, nem para cá, nem para cá. Porque esse dado aqui ele vai ser misturado com os outros para gerar o 10 e o 6, certo? Então, eu tenho que fazer o backpropagation, né, que é backpropagar o erro, para ter o erro aqui e o erro aqui. Então, como que a gente faz isso? O erro nas camadas ocultas, ele vai ser nada mais do que o erro da camada da frente, vezes o peso que aquele link tem, né? Então, o peso que aquilo teve para o erro, e vezes a derivada. Então, deixa eu explicar aqui no desenho que é mais fácil. Aqui a gente teve um erro de 8, né? 10 era para sair 2, saiu 10. A gente teve um erro de 8. Tendo esse erro aqui, esse neurônio e esse neurônio contribuiu para esse erro aqui. Só que eles contribuíram de maneira diferente. Eles contribuíram cada um com uma força, né? Que é o peso. Porque esse dado ele chegou aqui multiplicado por esse peso. Então, ele errou com uma determinada força, que é o peso. Então, por isso que esse peso ele entra na conta aqui, né? Então, esse peso aqui é o peso que vai para cada neurônio, certo? E aí, aqui a gente tem o somatório de todos os erros da frente. Então, esse neurônio, ele contribuiu para esse e para esse. Então, ele gerou 2 erros,
certo? Só que esse erro aqui, ele veio com esse peso, e esse erro aqui veio com esse peso. Então, eu vou fazer o somatório desse erro, que a gente gerou aqui na saída, multiplicado por esse, mais esse erro multiplicado por esse aqui, que é a importância do erro. E tudo isso vezes a derivada pelo mesmo motivo da derivada, que é a tangente, e aí ela que vai dar a direção do que tem que acontecer. Se tem que aumentar, se tem que diminuir, porque ela é a tangente da curva. Então, ela que mostra a inclinação, se está muito inclinado, se está pouco inclinado. Vezes a derivada do valor que está aqui, ó, do valor que entrou aqui, que foi propagado para frente para gerar o erro. Então, a gente vai fazer isso em todos os neurônios da camada oculta. E aí, isso vai acontecer para sempre até chegar na camada. Então, esse aqui, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai pegar o erro que ele mandou para cá, o erro que ele mandou para cá, o erro que ele mandou para cá, pesado, né, com os pesos que ele usou para ter essa importância, vezes a derivada do valor que ele tem de entrada. E isso vai dar todos os erros das camadas. Então, todo neurônio, ele tem o seu delta aqui, que é o erro, que indica o erro, quanto ele errou. E aí, cada neurônio, ele vai consertar o seu peso, né? Então, o seu peso antigo, ele vai ser a mesma coisa, mas a taxa de aprendizagem, vezes o erro dele, vezes o dado que ele entrou, e o bias antigo, vezes mais a taxa de aprendizado, vezes o ΔJ, que é a taxa de erro daquele neurônio. Esse bias aqui é aquele bias que eu apresentei lá em cima, que é esse primeiro dado aqui, ó. Nessa imagem seria esse aqui, né? Só que... Ah, não. Na verdade, está faltando o bias aqui, gente. Depois eu tenho que arrumar. O bias, ele estaria ligado em cada neurônio. Então, teria um bias aqui, um bias aqui, um bias aqui. Um bias aqui, um bias aqui e um bias aqui. Todo neurônio tem o seu bias. E aí, esse bias, ele é responsável por mexer a curva. Eu vou mostrar um pouquinho mais fácil no exemplo. E aí, depois de todo esse algoritmo, a gente testa a condição de parada. A gente vai executar de novo, ver. Deu certo? Ele errou pouco. Ele errou o tanto que eu quero, menos do que o tanto que eu quero. Ou eu já executei 1000 vezes, por exemplo. Eu já executei N vezes, então posso parar. Se não, eu vou executar de novo o algoritmo. Então, cada camada oculta vai pegar, cada camada de saída vai pegar o erro, calcular, retropropagar o erro, retropropagar até a entrada. Na entrada, ele vai corrigir todos os pesos. Depois de tudo corrigido, ele vai executar de novo. E assim vai até eu conseguir um resultado satisfatório para a minha rede. Ou seja, até os meus pesos aqui estarem todos ajustados para o meu problema. Aí depois que os meus pesos foram ajustados, né, que está tudo ok, eu já posso usar a minha rede neural, que ela já está treinada com os pesos certos, então ela já vai só executar e conseguir mostrar a resposta. Vou mostrar aqui um pouquinho de aplicações das redes neurais. As principais aplicações são reconhecimento de padrões, que é o que a gente faz, né, nas proteínas, né, classificando elas. Então, a gente vai reconhecer o padrão numa proteína e falar, olha, por esse padrão, ela é exportada. Por esse padrão, ela é potencialmente exportada. Por esse padrão, ela é histoplasmática. E assim vai. Execução de operações, que basicamente é executar operações. Ou OR, AND, né? XOR. Análise de dados, que entra um pouco em reconhecimento de padrões também, né? Que é basicamente encontrar dados que tenham a similaridade, conseguir agrupar esses dados, né? Então, seria reconhecimento de padrões. E aí, biometria e processamento de linguagem natural, que também são reconhecimentos de padrões. Então, a biometria, para ele conseguir reconhecer o seu dedo, né? Ele pega uma imagem que ele salvou e pega o seu dedo atual e fala, olha, tem um padrão nisso aqui? É o dedo ou não? Processamento de linguagem natural também. Processamento de linguagem natural, ele funciona com
para conseguir identificar números e letras que foram manuscritas, né, principalmente. Então, se eu escrevo um V e eu treinei aquela rede neural, ela já montou dentro dela que um V tem aquele formato. Então, quando eu mostrar algo que é parecido com um V, ela já vai falar, ah, tem um padrão aqui e é o padrão V. E é isso. Aí, reconhecimento de padrão, eu já falei, né? Associação de entradas e saídas, classificação de proteínas, que é o que a gente usa, reconhecimento de imagens, que foi basicamente isso de linguagem natural também. E aí, aqui é uma coisa importante. Geralmente, cada neurônio da saída indica uma classe. Então, aqui, ó, na nossa rede neural de classificação de proteínas, a gente vai ter 4 saídas, que vai ser citoplasmáticas, membranárias, potencialmente expostas, portas. E aí, se esse neurônio aqui foi o que saiu uma resposta alta e os outros saíram uma resposta baixa, ela é citoplasmática. Se a outra saída foi a que acendeu, a gente tem membranares. Se a outra potencialmente expostas e se a última expostas. Então, basicamente é assim que vai funcionar a rede neural. Ela vai receber todas as características daquela proteína e ela vai conseguir acender somente uma saída, depois de todos esses cálculos. Aí aqui eu vou mostrar o resultado de uma rede neural de execução. Aí eu escolhi a execução de operação lógica, que é mais simples de mostrar. Então vamos lá. Uma porta lógica OR, a gente tem que a entrada dela seria 0, 0, e aí a saída da rede neural teria que ser 0. A entrada 1, 0, a rede neural teria que ser 1. 0, 1, a rede neural teria que sair 1. 1, 1, a rede neural teria que responder 1 também. Essas são as entradas, essa aqui é a saída. A gente tem isso no gráfico aqui, né? Então, as bolinhas brancas, elas são o 1, e o xzinho é a resposta 0. Então, o xzinho é aqui o 0, e as outras bolinhas brancas são os 1s aqui. A rede neural nada mais é do que esse risco. A rede neural, basicamente, ela traça esse risco aqui, né? Essa reta, essa função, através da nossa função de ativação, ela traça essa reta aqui e aí ela consegue separar. Então, de cima, ela vai falar, tudo que tiver acima dessa reta aqui é 1, tudo que tiver abaixo dessa reta é 0. Então, basicamente, a rede neural, todas as operações que ela faz é para isso aqui. Então, basicamente, é para traçar essa reta, que não é uma reta, geralmente é uma curva. Ou uma ou mais retas, né? Então, aqui a gente tem um problema que a reta não vai resolver, que é o segundo problema que a gente tem. Então, no XOR, a gente tem que 0 e 0 dá 0, e que 1 e 1 dá 0. E aí, 1 e 0 dá 1, 0 e 1 dá 1. Então, as bolinhas, de novo, são os 1s, e os x são os zeros. Só que como que eu separo isso aqui com uma reta? Não tem como eu traçar uma reta aqui que separa isso, para a rede neural conseguir falar. Acima dessa reta é 0, embaixo é 1, ou vice-versa. Não tem como eu desenhar uma reta aqui. Aí é que entra a complexidade da rede neural, que é as camadas ocultas. Cada camada oculta, ela consegue mexer nessa reta ou criar uma reta nova. Então, o que acontece? A gente tem aqui, ó, as camadas, multicamadas, né? Que é o que a gente viu, que eu expliquei. Tudo que eu expliquei aqui é de uma rede neural multicamada, que ela vai conseguir traçar duas retas. Então, aqui, a gente tinha aqui 1, aqui é 0, né? Aqui é 0, e aqui... Não, contrário. Aqui é 1 e aqui é 0. E eu tenho que dividir esses dois, eu tenho que separar. Então, o que ele fez? Ele traçou duas retas. Então, a rede neural vai fazer nada mais do que, se está acima dessa reta e está abaixo da outra, é 0. É 0? É 1. É 1. Se está dentro das duas retas, entre as duas retas, é 0. Então, basicamente, a rede neural faz isso. A rede neural nada mais é do que uma função. 2 retas, 3 retas, uma curva, 2 curvas, entendeu? Então, basicamente, essa é a função e o funcionamento de uma rede neural. Aí, tudo que eu expliquei, eu tirei do livro do Peter Danovic.
E é isso, galera, a apresentação. Agora eu vou mostrar para vocês. Vocês querem ver o programa rodando? Como que eu faço, Anderson? Você acha melhor? Pode ser. É, Ou vocês querem que eu você explique o código? faça o seguinte, nós temos um tempo ainda, sua apresentação foi muito esclarecedora, eu estou surpreso, você tem uma didática muito boa, parabéns, viu? E agora, eu gostaria de aproveitar esse tempo que nos resta para você mostrar primeiro o seu código rodando e depois para você mostrar como é que você fez essa implementação do backpropagation, das derivadas, porque o pessoal que não está acostumado pode estar imaginando que é uma coisa do outro mundo. Aí só para deixar mais claro que não é tão complicado assim. Tá, Pode ser? beleza. Eu vou mostrar rodando primeiro, então. Deixa eu sair da tela cheia aqui. Vou mostrar rodando. Eu já deixei aqui no prompt. Então, ele está rodando atualmente pelo terminal e tudo que eu preciso de informação, ele pede pelo terminal. Eu ainda estou mudando isso para conseguir pegar de um arquivo gerado e conseguir executar. Mas vamos lá, eu vou rodar esse rede neural, que é o meu programa. Então, a primeira coisa que ele vai perguntar é a quantidade de neurônios que a camada de entrada tem. Então, a quantidade de dados que eu vou ter na entrada, né? Eu vou rodar esse último probleminha que eu mostrei aqui, que é o OR, né? Que ele gera duas retas. É o XOR, né? Então, aqui, ele vai ter ele vai ter duas entradas, né? Que é o X1 e o X2. Então, vamos colocar aqui que ele tem duas entradas. Aí, insira a quantidade de camadas ocultas da rede. Como ele precisa construir duas retas, eu vou colocar uma camada oculta. Eu vou colocar uma camada oculta. Eu acho que já vai funcionar uma camada oculta. Insira a quantidade de neurônios que cada camada oculta da rede vai ter. Então, quantos neurônios que eu vou ter dentro daquela camada oculta? Eu vou colocar 2 neurônios para condizer com as duas entradas aqui só. E a quantidade de neurônios da camada de saída. Então, a quantidade de neurônios da camada de saída vai ser esse Y aqui. Então, vai ser 1, porque eu preciso só de um resultado. A taxa de aprendizado, que é aquele número que eu expliquei que mostra o quanto ele vai crescer, o quanto ele vai diminuir a cada erro. Eu vou colocar 0,2. Ele vai demorar um pouquinho a aprender, mas aí ele vai conseguir achar o aprendizado, né? Ele não vai dar saltos grandes e não encontrar. E a quantidade de épocas. Por enquanto, o meu código está funcionando por épocas, que é aquele exemplo de parada que eu falei, em que eu dou um número e aí ele executa aquela quantidade de vezes o treinamento. Ele ainda não calcula o erro e fala, cheguei nesse erro, então posso parar já aprendi. Ele não, ele continua treinando até a quantidade de épocas que eu escolhi. Vou colocar um número grande aqui, vou colocar 100.000, acho que vai ser o suficiente. A quantidade de dados que serão utilizados para o treinamento. Então, a quantidade de dados que serão utilizados para o treinamento, eu vou colocar esses 4 aqui, né? Então, 0 e 0 tem que sair 0, 1 e 0 tem que sair 1, 0 e 1 tem que sair 1, 1 e 1 tem que sair 0. Então, vamos lá, são 4 dados. No primeiro, eu tenho que 0 e 0 vai ter que sair 0, 0 e 1 vai ter que sair 1, 1 e 0 vai ter que sair 1, e 1 e 1 vai ter que sair 0. Beleza, ela já treinou aqui. E aí eu tenho as opções que é treinar de novo a rede ou testar. Aí vamos testar a rede. Aí ele pede o valor de entrada, vai ser 0 e 1. E aí ele dá a resposta. A resposta aqui, ó, ele chegou bem próxima. 0,989946, porque ele ainda tem uma taxinha de erro. Acho que até por causa desse 0,2%, ele nunca vai chegar a 1%. Esse 0,2 aqui, ele nunca vai chegar a 1 redondinho. Mas aí vamos testar de novo para outro valor, né? O 0 e 0, ele tem que dar 0. Aí teve um errinho também, né? Que é 0011. E aí o outro 1 e 1 também tem que dar 0. Ele teve 0011, o mesmo errinho de cima. Um pouquinho maior ainda. E 1 e 0, a rede neural colocou 0. Ó, colocou 1. Então 0,98, um errinho pequeno também. Então,
ela conseguiu aprender com os dados que eu dei para ela, que ela rodou o treinamento e ela conseguiu gerar pesos que foram satisfatórios, né? E agora toda essa resposta que eu der, ela vai conseguir me responder com os valores esperados. Basicamente, a execução da rede neural é isso. Aí, eu vou mostrar um pouquinho o código que eu fiz. Para cá. Pode focar só no backpropagation e nas derivadas. Só naquele cálculo do aprendizado da rede. Tá. Ô Vitor, você fez em que? Em C? Eu fiz em C. Em C. Aqui, ó. Esse training. Esse training é a função de treinamento dele, né? A função de treinamento, ela basicamente vai executar a função primeiro. Ela vai pegar os dados, né? Aqui ela pega os dados, vai guardar os dados, e aí ela vai executar a rede, que é aquela primeira parte em que ela executa até o final. E aí no final ela vai começar a calcular o erro e backpropagar esse erro. Vamos lá. Aqui eu começo varrendo todos os neurônios da camada de saída. E para cada neurônio da camada de saída eu vou calcular o erro. O erro dele, que é aquele delta, ele vai ser a saída dele, a saída que era esperada dele, né? Menos a saída que ele gerou, vezes a derivada da nossa função. Como a sigmoide ela é a função que eu estou usando, né? A derivada da sigmoide ela é a própria sigmoide vezes 1 menos a própria sigmoide. Então, eu vou pegar aquele erro lá, que é a diferença do que saiu com o que foi gerado, o que era a resposta certa, né? A resposta certa menos o que a rede respondeu, vezes o que a rede respondeu, que é o resultado da sigmoide, vezes 1 menos o que a rede respondeu, que era o resultado da sigmoide. Beleza? Esse é o meu delta, aquele delta que a gente calculou lá no slide. Depois de ter feito isso para todos os neurônios da camada de saída, eu vou ter que pegar esse erro aí e vou passar para as camadas ocultas, que é o backpropagation em si. Então, o backpropagation, o que ele vai fazer? Ele vai passar por todas as camadas ocultas. Dentro de cada camada oculta, ele vai passar por todos os neurônios daquela camada oculta. E para cada neurônio, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o neurônio da próxima camada e vai somar o delta da próxima camada vezes o peso que aquilo teve. Então, para cada neurônio da camada, ele vai ficar somando, né? Ele vai somar o delta do neurônio da próxima camada. Deixa eu mostrar aqui, que eu consigo ir falando assim. Aquela operação é isso aqui, basicamente, ó. Ele vai pegar esse delta aqui, né, da camada de saída, vai multiplicar por esse, mais esse delta aqui, que é o erro, multiplicado por esse. E ele vai somar todos os neurônios aqui, que é essa operação aqui. E depois que ele somar, ele vai só fazer a multiplicação pela derivada, que de novo é a sigmoide, então é a própria sigmoide, só que no caso, o sigmoide aqui não vai ser o resultado da rede, vai ser o resultado desse neurônio aqui, porque é a sigmoide desse neurônio. Então, o resultado desse neurônio vezes 1 menos o resultado daquele neurônio. E aí ele vai refazer isso para todos os neurônios. Então, ele vai passar para esse, vai passar nesse. Aí, nesse, ele vai pegar o erro desse vezes esse, o erro desse vezes esse, somar. Aí, depois de somar, ele multiplica pela sigmoide, pela derivada, né, que é 1 menos a sigmoide, vezes a sigmoide, que é o resultado dela. Beleza, ele vai fazer isso todas as vezes, e depois ele vai usar esses valores que ele gerou, que são os deltas, para atualizar os pesos. Então, na atualização dos pesos, ele vai passar por todas as camadas. Aqui, no meu caso, no meu algoritmo, ele vai passar por todas as camadas ocultas, porque esses pesos aqui, ó, eles são guardados na camada da frente. Então, na camada da frente,
eu vou ter... Não, falando besteira. Na camada aqui, ele vai guardar o próximo peso. Então, ele vai passar por todas as camadas para refazer esses pesos. Aí aqui é o for que passa por todas as camadas. Aí aqui são só variáveis para eu saber o tamanho da próxima camada e o tamanho da camada anterior, porque a quantidade de pesos depende da camada anterior, né? E a quantidade de dados de pesos depende da camada anterior, mas a quantidade de para onde eu vou, né? Depende da próxima camada. Dos deltas de erro depende da próxima camada. E aí aqui eu faço a atualização dos pesos. Eu vou passar por todo o neurônio de cada camada. E aí eu vou fazer o peso que ele já tem, mais o delta, vezes o valor que aquele neurônio respondeu, que é a sigmoide, vezes a taxa de aprendizado. Então, esse aqui é essa função aqui, ó, que é o erro dela, vezes a taxa de aprendizado, vezes a saída dela, né? Porque eu tenho que pontuar quanto ela saiu para conseguir falar, olha, você errou por tanto, entendeu? Então, por isso que eu uso essa saída aqui. E aí eu vou somar isso com o peso antigo, que era o peso que já estava lá. Então, eu faço isso para todas as camadas, para todos os neurônios daquela camada, e depois eu atualizo o bias daquele neurônio. Porque o neurônio, o pesos, eles têm muitos pesos, né? Então, tipo assim, esse neurônio aqui, ele tem que atualizar esse peso só, né? Só que bias, ele só tem que atualizar um bias, que é o bias dele, que ele tem. Então, eu atualizo depois de fora do for o bias, que é a soma do bias antigo, vezes, mais o delta, que é o erro, vezes a taxa de aprendizado, só. Porque a entrada do bias é 1, né? Automaticamente. Ah, eu falei que eu ia explicar o que o bias serve, mas acabei esquecendo. Deixa eu explicar aqui. Se não tivesse o bias, ele serve para mover essa reta na vertical aqui, ó. Subir ou descer essa reta. Então, se não tivesse bias, essa reta ela teria que passar nesse ponto 00 de origem. Então, essa reta aqui, ela seria aqui. Só que com essa reta passando por 00, a gente não conseguia traçar retas. A gente até conseguia nesse exemplo, né? Que seria uma reta bem, bem inclinada aqui, ó. Mas é uma reta bem difícil de achar, porque é uma reta bem específica, enquanto aqui a gente tem um monte de retas que a gente pode traçar, né? Tipo, desde aqui e traçando um monte até chegar aqui perto. Então, o bias ele serve para movimentar essa reta, para ela não precisar chegar na origem. Então, como ela não precisa passar para a origem, ela pode subir e ser qualquer uma dessas retas aqui no meio, ó. Então, fica bem mais fácil da rede neural achar um resultado para aquele problema quando ele tem esse bias que deixa essa reta movimentar no eixo Y aqui. Aí, basicamente, o exemplo, o algoritmo do backpropagation é isso. Então, eu vou fazer backpropagação do erro, depois eu vou corrigir. Aí ele volta aqui para o for, porque tem um for para age count, que é a nossa época, né? Então, enquanto eu não rodar, naquele nosso exemplo, 100 mil vezes, eu não vou parar. Então, ele roda de novo, pegando todos os dados que eu dei para ele de treinamento, que são aqueles 4. Então, ele vai rodar 0, 0 dá 0, corrigir o erro. 0 e 1 dá 1, errou, corrigiu o erro. 1 e 0 dá 1, errou, corrigiu o erro. 1 e 1 dá 0, errou, corrigiu o erro. Aí ele incrementa uma age aqui, né? Uma época. E aí ele roda de novo. Ele roda de novo até todas as épocas serem rodadas, né? E a rede está treinada. Basicamente, o algoritmo de retropropagação é isso, pessoal. Eu espero conseguir implementar ainda essa parte de conseguir achar o erro de calcular aquele erro e conseguir parar o treinamento pelo erro, né, ao invés de parar por quantidade de épocas. E quero conseguir também ainda conseguir ler de um arquivo, ao invés de ficar digitando os dados aqui, né, eu conseguir gerar um arquivo e conseguir gerar minha rede neural com aquele arquivo já, para ser mais fácil também.
E é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Muitíssimo obrigado por sua notória participação na nossa sexta-feira à noite de inteligência artificial, viu, Vitor? Foi muito bom, eu adorei a sua apresentação. E eu vou te dizer, se você estivesse fazendo concurso, você teria ganhado muitos pontos na seleção para professor, viu? Obrigado. Está muito boa mesmo, está muito boa mesmo, viu? Parabéns. Obrigado. Eu vou interromper a gravação aqui, tá?